Nos últimos dias, um cenário digno de filme de suspense começou a se desenrolar sobre os céus da Europa. Mais precisamente, na Dinamarca. O que parecia ser apenas um incidente isolado se transformou em uma verdadeira operação de emergência. Enxames de drones misteriosos, de origem completamente desconhecida, começaram a cruzar o espaço aéreo do país, e ninguém sabe exatamente por quê. Se você gosta de entender os bastidores das tensões globais e acompanhar histórias que a maioria ainda nem percebeu, já se inscreve no canal. Aqui, a gente vai fundo. A pergunta que não quer calar é: quem está por trás disso? Com aeroportos fechados às pressas, bases militares em alerta máximo e alianças sendo mobilizadas, o clima por lá é de tensão crescente. A Dinamarca já declarou estado de alerta vermelho e, com a ajuda de países aliados, tenta conter o que pode ser o prenúncio de uma nova era de guerra silenciosa. Uma guerra travada não por tanques ou soldados, mas por olhos invisíveis no céu. E, claro, em meio a tudo isso, um velho conhecido logo surge como principal suspeito: a Rússia. Mas será mesmo que Moscou está por trás desses drones? Ou estaríamos todos sendo manipulados por uma força ainda mais oculta? Antes de tirarmos conclusões precipitadas, vamos voltar algumas páginas dessa história e entender como esse enigma começou. Você já sabe, a guerra entre Rússia e Ucrânia vem transformando o mapa da Europa desde 2022. O espaço aéreo da região se tornou uma arena constante de disputas e provocações. Incidentes não faltam. Um míssil russo chegou a cair na Polônia, tirando 2 vidas, e mesmo sendo classificado como um acidente, acendeu o sinal de alerta sobre os riscos da proximidade entre as nações em conflito. Mas o que tem acontecido nos últimos dias vai além de meros enganos de rota. Na Polônia, 19 drones russos foram abatidos após invadirem o espaço aéreo sem autorização. Na Estônia, caças russos também ultrapassaram fronteiras e foram interceptados. E então veio o ponto de virada: a Dinamarca. No dia 22 de setembro, o céu sobre Copenhague foi invadido. Drones não identificados obrigaram o governo a fechar temporariamente o principal aeroporto do país. Poucos dias depois, o cenário se repetiu em Aalborg. E no dia 27, eles ousaram ainda mais. Sobrevoaram a base aérea de Karup, a mais estratégica de toda a Dinamarca. Um policial relatou que o incidente começou por volta das 20h15 e durou várias horas. 2 drones, talvez mais, foram vistos sobre a base militar. Era a terceira vez que a Dinamarca lidava com esse tipo de ameaça em menos de uma semana. As autoridades não demoraram a apontar o dedo. E a acusação, direta, veio da primeira-ministra dinamarquesa. A Rússia é hoje o principal risco à segurança da Europa. Coincidência ou não, esses voos misteriosos começaram justamente quando a Dinamarca anunciou a compra de armas de precisão de longo alcance. E adivinha para quê? Para se proteger das ameaças russas. Mas os drones não se restringiram à Dinamarca. Eles também foram vistos na Noruega, próximos a uma base aérea, e na Alemanha, rondando a fronteira dinamarquesa. A resposta da Alemanha foi rápida. O ministro Alexander Dobrindt anunciou planos para revisar a legislação e permitir que o exército tenha liberdade total para derrubar qualquer drone considerado uma ameaça. Medidas drásticas, para tempos incertos. E do outro lado, o que diz a Rússia? Negam tudo. Oficialmente, Moscou diz que não tem qualquer envolvimento e que tudo isso seria uma armação para incriminá-los. Durante a Assembleia Geral da ONU, o ministro Sergei Lavrov foi categórico. A Rússia não quer atacar a OTAN, tampouco a União Europeia, mas qualquer agressão contra o território russo terá uma resposta firme. Apesar da negativa, poucos estão dispostos a acreditar. A União Europeia já trabalha em um plano audacioso: a construção de um muro antidrones. Um sistema defensivo projetado para detectar e derrubar drones antes que eles atravessem fronteiras estratégicas. A ideia é que 10 países colaborem nessa construção, com um custo estimado de 7 bilhões de dólares, um valor alto, mas bem abaixo do necessário para um sistema de defesa aérea tradicional. E por que a Dinamarca parece ser o principal alvo? Além de estar na linha de frente geográfica, o país ocupa atualmente a presidência rotativa da União Europeia. No dia 1º de outubro, Copenhague sediará uma reunião com os principais líderes do bloco para discutir justamente a guerra entre Rússia e Ucrânia e as novas estratégias de defesa conjunta. Para garantir a segurança do evento, o governo dinamarquês proibiu temporariamente qualquer voo de drones civis. O objetivo é simples: evitar que dispositivos hostis sejam confundidos com os legais, ou pior, passem despercebidos. A Dinamarca não está sozinha nessa. A Alemanha enviou sistemas de radar e detecção de drones. A França, um helicóptero militar e uma equipe especializada. A Suécia também contribuiu com sua tecnologia antidrones, trabalhando em conjunto com a polícia norueguesa. Toda essa mobilização tem um único objetivo:
garantir que a reunião entre os 47 países da Comunidade Política Europeia ocorra sem incidentes. O que acontecer depois vai depender muito do que for discutido ali. A OTAN está atenta, e a próxima decisão pode mudar o rumo da guerra na Ucrânia, e talvez até o futuro da Europa. Enquanto isso, os céus continuam a ser vigiados. Se a Rússia estiver mesmo por trás desses voos, estamos diante de uma nova forma de guerra de espionagem e intimidação. Mas, e se eles estiverem dizendo a verdade? E se esses drones misteriosos não forem russos, nem europeus? Aí, o mistério se aprofunda. E a pergunta muda completamente. Afinal, quem está realmente por trás dos olhos invisíveis que vigiam os céus da Europa?